Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe. A paz do Senhor, meus amados. Chegou aqui o momento do nosso devocional de todo dia, né? O momento que nós fazemos a leitura da palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia em um ano e estamos no livro de Josué. E desde já, gostaria de pedir perdão, porque ontem a gente pulou um capítulo. Ontem era para ter começado no capítulo 18 e nós começamos no 19. Então, ontem a gente leu 19, 20, 21, 22. Esqueceu do 18. E hoje era para nós estarmos lendo o capítulo 23 e 24, assim encerrando. Mas, como nós pulamos o 18, né? Então, hoje nós vamos ler o 18, depois nós vamos para o 23 e o 24. Não vai dar nenhum problema, porque a gente está lendo a divisão das terras, né? Depois que Josué chegou lá na terra prometida juntamente com o povo, então teve que dividir as terras. Então a gente está fazendo essa leitura da divisão das terras, então não tem nenhum problema. Então vamos ler o 18. Capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie e se levantem, corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, um livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, a herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos E subiu a sorte. Aqui tá saiu. Aqui tá subiu. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte. Aqui tá, e saiu o termo, não é caiu. É porque caiu e saiu é aonde chegou a sorte. Quem foi o sorteado, para resumir, né? É porque são traduções diferentes. E caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão. E subia este termo ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo à luz, ao lado de luz que é Betel, para o sul. E descia este termo a Atarote Adá, ao pé do monte que está da banda do sul, e Bet-Horon de baixo. E este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas,
iam para Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul está à extremidade de Kiriat Jearim, e sai este termo ao ocidente, e vem a sair a fonte das águas de Néfito, e desce este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inom da banda dos Jebuseus para o sul, e então desce à fonte de Rogei, e vai desde o norte, e sai a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado defronte de Arabá para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na linha do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este é o termo do sul, e termina o Jordão da banda do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, e nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla, e Emexis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar a Amonai, e Ofim, e Gabá, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Taralá, e Zelá, Elefe e Jebus. Esta é a Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. A herança de Simeão, nós vamos agora para o 23, perdão. Já ia continuar o 19, sendo que o 19 a gente já leu ontem, né? Então, vamos para o 23, capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. 23. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo o quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, muito para guardar, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis como fizestes até ao dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus,
porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes e vós a elas entrardes, e elas a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará, mas a expelir essas nações de diante de vós, mas vós serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas estas coisas boas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra, que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fortes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Capítulo 24. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio: Antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, pois os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os fariseus e os cananeus, e os heteus e os girgazeus, e os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué faz de novo concerto com o povo.
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses dos quais serviram por vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, ele e o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois se vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós, mesmo de que vós escolhestes ao Senhor para o servir, e disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e o pôs por estatuto em direito em Siquém. E direito em Siquém, né? A pedra do testemunho, versículo 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de pratas, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéia, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Glória a Deus, né? Terminamos o livro de Josué. A gente vê aqui que termina com a morte do grande líder, né, do povo. Então, em Juízes, nós vamos ver quem assumiu a liderança, se ficou algum. A gente pôde ver aqui que Josué ele não preparou nenhum sucessor para ele. Então, aguardemos que no livro de Juízes
nós continuaremos a história tão maravilhosa que é a história do povo de Israel, né? Que muito nos inspira, traz grandes lições para nós, grandes ensinamentos também. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Graças a Deus, né, por mais esse livro que terminamos. Vamos agora orar, agradecendo ao nosso Deus por tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento, pelos livramentos desse dia. Pai querido e amado, eu te apresento cada um que está assistindo nessa hora, nesse momento, que está acompanhando essa leitura. Que o teu Espírito Santo venha repousar sobre cada um, dando entendimento, Senhor, e nos ajudando a pôr a tua palavra em prática na nossa vida. Abençoa, Senhor, os quatro cantos dessa terra, repreendendo, Senhor, o coronavírus, meu Senhor, que muito tem assolado, meu Senhor, a humanidade. Tenha misericórdia, Senhor, dos moradores da terra, pois só a tua mão de milagre pode, Senhor, repreender este mal. Abençoa os missionários, livra-os de todo mal. Dá saúde aos teus filhos, renova as suas forças, papai. Fica conosco, tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.